Shalom! Você vai aprender agora como usar uma Bíblia hebraica. A primeira coisa a se observar é que a ordem dos livros da Bíblia hebraica difere da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que é uma referência para as Bíblias em português que normalmente usamos. A Bíblia hebraica começa pela Torá, conhecida também como Pentateuco, a mesma ordem que os cristãos estão habituados. Depois vai para os profetas anteriores e posteriores e os escritos, e termina normalmente em crônicas. Didaticamente, os 3 profetas que precedem os 12, Isaías, Jeremias e Ezequiel, lembram os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os 12 profetas lembram os 12 filhos de Jacó. A Torá, ou Pentateuco, está dividida em parashiot, que são perícopes, porções ou seções para a leitura anual nas sinagogas. Parashá é o singular para essas divisões. A maneira de apresentar essas perícopes ou seções difere de uma Bíblia hebraica para outra. Por exemplo, a Bíblia hebraica editada por Rudolf Kittel e a Bíblia hebraica Stuttgartense trazem a abreviatura P-Resh-Shin, da palavra Parashá, que eu vou te explicar daqui a pouco, que é uma perícope ou uma porção para a leitura da Bíblia, escrita na margem do texto, para indicar o início de cada seção. Por exemplo, aparece a margem de Gênesis 6:9. Isso significa que a primeira seção, ou a primeira paraxá da Bíblia, começa em Gênesis capítulo 1, verso 1, e vai até Gênesis 6:8, e ela se chama Bereshit, que significa no começo, no princípio, porque trata dos começos. E a segunda paraxá da Bíblia começa em Gênesis 6:9 e vai até o capítulo 11, verso 31. E ela se chama Noah, ou Noé, porque trata da vida de Noé e dos seus filhos. Outra coisa importante, há pequenas diferenças entre capítulos e versículos da Bíblia hebraica para a maioria absoluta das Bíblias em língua portuguesa. Você deve ficar atento a isso para não ler um verso achando que está lendo o outro. Veja aí na sua tela. No nosso curso completo, apresentamos essas variações também nas outras 2 divisões da Bíblia hebraica, de Josué a Reis, de Isaías a Malaquias, que são os profetas, e de Salmos a Crônicas, que são os escritos. A terceira e última divisão das edições atuais da Bíblia hebraica começa normalmente com o livro dos Salmos, exceto na Bíblia hebraica quinta, que começa por Crônicas. Vejamos como funciona a Bíblia hebraica Stuttgartense. Comecemos pela capa da Bíblia hebraica Stuttgartense, da direita para a esquerda, conforme é o hebraico. Está escrito aqui, Torá, Neviim, Uketuvim. Com a inicial de Torá, de Neviim e de Ketuvim, temos a palavra ou acrônimo Tanar, Lei, Profetas e Escritos, ou seja, Bíblia hebraica. Na página 1, em Algarismos Romanos, traz o nome da Bíblia, editora e outras informações. A parte introdutória da Bíblia hebraica, edição de 2020, Sociedade Bíblica do Brasil, que começa na página 1, em Algarismos Romanos, vai até a página 87, incluindo siglas e abreviaturas das notas marginais e de rodapé. Na página 89, temos um índice com a indicação dos livros em latim e em hebraico, e também a página correspondente ao início de cada um deles. A Bíblia hebraica começa pela Torá, conhecida como Pentateuco, a mesma ordem que nós, os cristãos, estamos habituados. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão da Bíblia hebraica é chamada de Neviim, que é um plural hebraico para Navi, profeta. Dentro dessa divisão, há os profetas primeiros e os profetas derradeiros. Os profetas primeiros ou profetas anteriores, diferente das Bíblias cristãs, incluem os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os derradeiros profetas ou profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o chamado livro dos 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Estes são os livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, os Ketuvim, ou escritos, na Bíblia Stuttgartense. Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Há outras Bíblias hebraicas que trazem uma divisão um pouco diferente dessa terceira parte da Bíblia. A Stuttgartense é a que nós estamos te mostrando aqui. Vejamos agora como funciona, de modo geral, os capítulos e versículos em uma Bíblia hebraica. Na página 1, em números arábicos, começa o capítulo 1 de Gênesis. Antes nós vemos lá no alto a palavra Gênesis em hebraico, que é Bereshit, e do lado esquerdo, em latim, Gênesis. Bereshit significa no começo, no princípio. É a primeira palavra da Bíblia, que você pode ver na primeira linha, da direita para a esquerda. O número 1, que está aí num tamanho maior, indica o capítulo. O número 1 pequenininho é o versículo. Você pode ver que os numerais que indicam capítulos e versículos na Bíblia Stuttgartense são todos arábicos. Há Bíblias hebraicas que de 5 em 5 versículos usam as letras hebraicas para indicação desses versos. Outras enumeram capítulos e versículos com as letras hebraicas. Qual a posição de leitura do texto hebraico? O texto hebraico é lido da direita para a esquerda, de cima para baixo. Antes da indicação do capítulo 1, nesta página, há uma consoante samer, com um pequeno T caído sobre ela. Esse sinal indica o início de um programa de leitura chamado Seder, ou seja, para a leitura da Torá em 3 anos e meio. A letra Aleph, após a samer, indica o primeiro Seder, ou a primeira divisão para a leitura. O próximo Seder começa no capítulo 2, verso 4. Do lado esquerdo da samer, vem a consoante Bet, indicando o início do segundo Seder. No capítulo 1, cada versículo termina no que parecem 2 pontos, tanto no primeiro ou qualquer outro capítulo, mas vamos ilustrar com o capítulo 1 aqui. Assim o verso começa e termina na primeira linha superior, o primeiro verso da Bíblia. O verso 2 começa no final da primeira linha, à esquerda, e termina no início da terceira linha, à direita. Após a palavra Bereshit, que é a primeira palavra de toda a Bíblia, no princípio, no começo, e que dá nome ao livro, Gênesis, tem uma letrinha A. Essa letra remete à nota de rodapé, que é chamado de aparato crítico. Após o verso 6, você vê a consoante P, isolada, sozinha. Ela indica um parágrafo aberto, enquanto a letra samer, que não aparece nesse capítulo, mas nessa mesma condição, indica um parágrafo fechado. Além das vogais, semivogais, ponto final, hífen e indicações para notas de rodapé, esse texto hebraico traz os acentos. Por exemplo, o verso 2, na palavra terrom, há um acento parecido com um circunflexo, abaixo da letra Re. Os acentos indicam a sílaba tônica e esse, especificamente, indica metade de cada verso. Essas e outras explicações mais minuciosas você encontra no Manual da Bíblia Hebraica, Introdução ao Texto Massorético, de Edson de Faria Francisco, editora Vida Nova. Excelente texto para um estudo aprofundado da Bíblia Hebraica, especialmente do aparato crítico, das notas marginais e de rodapé. Segundo Edson Francisco, as principais funções dos acentos no texto massorético são marcar a sílaba tônica de cada palavra, marcar a divisão semântica e estabelecer relações sintáticas e marcar a melodia para a leitura das palavras. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!